Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalehim, querido. Mais um dia, professor Gerson, o Evangelho Genuíno, trazendo até você mais um estudo acerca da Palavra do Senhor. Hoje com o título, Como entender, à luz dos mais antigos textos bíblicos, qual era a concepção de vida após a morte no mundo pré-exílico e pós-exílico? E isto, querido, com certeza vai envolver fortemente o que se imagina hoje ser a nossa alma. O conceito mais recente de alma não tem nada a ver com o conceito mais antigo, ou seja, do pré-exílio babilônico. Nada, 0% de semelhança. Quando estudamos, passamos a conhecer que o platonismo assassinou, destruiu e ressignificou todo o conceito de pós-morte depois do cativeiro babilônico. Dentro da teologia histórica, nós podemos encontrar três momentos diferentes e três concepções diferentes de vida após a morte. E o que sobrevive após a morte, e o que sobrevive após a morte e depois da morte. O que sobra? Ou tudo some? Como entender? Vamos analisarmos isso, que é complicado, sem arrogâncias, amados, mas com sabedoria, extraído da própria Bíblia, com toda transparência e honestidade, e sem tendenciosidade humana, e com muito rigor, com muita pesquisa e muita coragem. Vamos lá entender isso? Como os abramitas, israelitas e judaítas concebiam a vida após a morte, até o período pré-exílico. De que forma? Como que eles criam? Eles criam na vida após a morte, e o que sobrava depois da morte? Como eles acreditavam? Do que acontecia após a morte e o que sobrava depois da morte? A declaração de que os judeus pós-exílio acreditavam na vida após a morte é totalmente falsa. Por isso temos que fazer diferenças de grupos sociais e períodos. Desculpe, porque a crença pré-exílica na vida após a morte é uma, a crença na vida após a morte pós-exílico é outra, e a vida após a morte, depois do zoroatrismo, do farisaísmo e do platonismo, torna-se outra. Os israelitas do norte e abramitas e judaítas do sul acreditavam na vida após a morte, antes do cativeiro babilônico. E isso sem dúvida nenhuma. Depois do cativeiro babilônico, nós veremos mais à frente como que se desenvolveu essa crença de não acreditar mais na vida após a morte. Para esse grupo social que viveu antes do cativeiro babilônico, o que sobrevivia após a morte, esta resposta nós podemos encontrar em todos os povos e grupos sociais que viveram no crescente fértil e naquela religião do crescente fértil, como os egípcios, os edonistas, os amonitas, os fenícios, os assírios, gregos e os babilônios, gregos antes do platonismo. O caso bíblico que reflete bem essa concepção é o caso da pitonisa de Endor, que vê Elohim subindo da terra. 1 Samuel 28:13 diz: E o rei lhe disse: Não temas, porém, que é que você vê? Então a mulher disse a Saul: Vejo Elohims que sobem da terra. Vaiomer la Hamalel al Tirei, Kima Hait,
ותאמר האישה אל שאול אלוהים, ראיתי עולים מהארץ. O que você vê, mulher? Eu vejo Elohim subindo. Essa narrativa é muito importante, porque esta mulher descreve que o ser que sobe da terra é um Elohim, e não um Anashim, ou seja, um homem. Nesse texto, esta palavra está designando os seres do mundo dos mortos. Da mesma forma, esta palavra designa o mundo dos deuses. Ou seja, nesse período e nessa época, acreditava-se em um mundo físico, o mundo dos deuses, que era em cima, e o mundo dos mortos, que era embaixo. Mundo dos deuses, mundo dos vivos, mundo dos mortos. Como um prédio de 3 andares. Você vivia esta vida e você tinha a crença no mundo dos deuses e no mundo dos mortos. Todos de forma concreta. Todos de forma concreta, não espiritual. E todos esses seres, sejam divinos ou sejam do mundo dos mortos ou do mundo dos deuses, todos esses seres comem, bebem, dormem, descansam, fazem sexo, tudo concretamente no pensamento ideológico desta época pré-exílica. Por isso que você encontra, querido, a narrativa da Torre de Babel. É o homem querendo chegar ao mundo dos deuses, mas de forma concreta. Eles concebiam a ideia de que quando uma pessoa morria, adquiria a consistência de um ser celeste, um Elohim. E esta é uma concepção geral de toda a região do crescente fértil. Por isso que você vê os egípcios colocando dinheiro, ouro, riqueza os túmulos de seus mortos, porque eles acreditavam que no mundo dos mortos a pessoa se tornava um gêmeo, um duplo, tá? uma vida concreta. Tá? E eles não tinham concepção que dentro de uma pessoa morava um Elohim. Esqueça essa concepção no pré-exílio. Não existe essa concepção no pré-exílio que dentro do ser humano morava um Gasparzinho, morava, querido, um ser dentro do homem e que quando o homem morria, esse ser sobrevivia. Isso é platonismo, isso é doutrina grega. Esqueça no período pré-exílico. A antropologia chama essa concepção pré-exílica de gênero, ou gêmeo, ou duplo. Não é um conceito de alma que vem bem depois com Platão. O povo antes do cativeiro babilônico e antes de Platão não concebeu a ideia que dentro de uma pessoa habita um fantasminha legal, que não morre como uma nefesh ou alma imortal. Isso não existe na concepção pré-exílica de todo crescente fértil, tá? Que começa lá na Jordânia até o Alto Egito. Mas eles criam que quando uma pessoa morria, ela se tornava um duplo ou um gêmeo que vai para o mundo dos mortos. Seja nos textos egípcios e babilônicos, esses mortos se alimentam como os deuses ao qual eles apresentavam sacrifícios. Por que vocês acham que budistas e romanos colocam comida nos túmulos de seus antepassados? Porque eles acreditavam que os mortos podiam se alimentar no mundo a qual passaram a viver. Era totalmente bem diferente da concepção de alma que o platonismo transforma em um plasma, num espectro, num fantasma que não come, não bebe, não faz sexo, que flutua, pensa e que nunca morre. Isso não existe antes do platonismo. Seja na Grécia, no Egito, em Edom, nos Moabitas, Medianitas, Judaítas, Abramitas, Israelitas. Eles não concebiam que existia consistência de carne e de ossos. Por quê? Porque quando animais eram desenterrados, os cadáveres pelos animais, eles viam que na cova os ossos e carnes ficam na sepultura. Mas o gêmeo e o duplo vai para o mundo dos mortos. Essa discussão está na carta aos Coríntios, aonde o autor discute a consistência do corpo que irá ressuscitar. Ali já está a discussão do duplo e do gêmeo. Quando ressuscitar, não será físico, mas também não será um fantasma.
pois possui todas as propriedades do vivo, ou seja, a pessoa se tornava um duplo, com todas as propriedades dos vivos. Ele come, ele bebe, ele habita em determinado lugar, ele pode ser invocado, ele fala, ele conversa com as pessoas. Em alguns segmentos eles creem que eles têm poderes como os Elohim do mundo dos deuses. Por isso que os profetas invocavam os deuses e as necromantes os Elohim do mundo dos mortos e os profetas os Elohim do mundo dos deuses. Isso era muito comum. Por isso que faz sentido que a necromante invoque os mortos e os profetas invoquem os deuses. Para esses mundos eram iguais, como localizações diferentes. Um era em cima, o outro era embaixo, e o mundo dos vivos. Então precisamos entender que o conceito israelita, abramita e judaíta acerca da vida após a morte e o conceito do crescente fértil desde o Nilo até o rio Tigre e Eufrates é exatamente este. Nesta região, quando uma pessoa morria, seu gêmeo ou duplo vai para o mundo dos mortos e lá continuará vivendo como vivia no mundo dos vivos, comendo, bebendo, casando e até mesmo tendo filhos. Mas agora, no pós-cativeiro, no século V, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, com uma nova religião, com uma nova ideologia, vão destruir toda e qualquer ideia de vida após a morte em toda Judá após cativeiro babilônico. Será destruído, completamente destruído toda a crença na vida após a morte. Eles destroem toda a ideia de pós-morte dos israelitas, dos abramitas e dos judaítas. Não vai ficar nada das religiões pré-exílicas a não ser as memórias falsificadas para fins teológicos, políticos, de controle social e de controle religioso. Uma das destruições sacerdotais pós-exílica foi a crença na vida após a morte. Eles acabam com a noção de vida após a morte e com a crença em duplo e gêmeo. E os textos bases para essa concepção estão em Gênesis 2:3 e o livro de Eclesiastes, que foram narrativas construídas para esse fim teológico, político, de domínio e controle social e religioso. Muitas vezes nós não interpretamos Gênesis 2 e 3 direito, porque usamos nossas crenças religiosas para esse texto. Como interpretar Nefesh como alma e a morte do texto como inferno? Quem assim interpreta Gênesis 2:3, que fala que o homem foi feito do pó da terra e Deus assopra a Neshama nas narinas do homem, e o homem se torna uma garganta vivente? Quem interpreta isso como Nefesh como alma e a morte como inferno, nunca interpretou direito esse texto, nunca fez exegese de forma correta, de forma verdadeira, de forma honesta dentro do conceito acadêmico de hoje. Agora a religião, a teologia de religião, aí vai interpretar conforme os seus estatutos, suas crenças. Com a destruição da doutrina de vida após a morte, os sacerdotes agora, com o domínio e o governo nas mãos, vão começar a construir uma nova religião em Judá, com o apoio e o policiamento dos persas. Mas as coisas não param por aí. Paralelamente, as coisas que estão acontecendo no Templo de Jerusalém, com a destruição na crença da vida após a morte, ali do lado, a Pérsia, que é dona de Judá, e Judá é vassala da Pérsia. Esta Pérsia, através de Zoroastrismo, prega a crença na doutrina da ressurreição dos mortos, que é o que vai acontecer. Um grupo de judeus que mais tarde serão conhecidos como fariseus, cuja é a mesma palavra para persa, este grupo de fariseus vão adotar todas as doutrinas persas, com exceção da divindade que era a Ruda Mazda, que permanecerá Yahvé como divindade principal para Judá. A doutrina de um Deus só bom e um Deus mau
juízo final, doutrina dos anjos maus, anjos bons, a condenação dos homens, os anjos maus, lago de fogo, a premiação dos anjos e homens bons e a ressurreição. Os fariseus criam em tudo isso. Mas os fariseus, para não se opor ao templo de Jerusalém, vão manter a crença ortodoxa do morreu, acabou. Então eles chegam para as lideranças e dizem: sim, nós cremos, acreditamos, morreu, acabou, nós somos pó, morremos, vou voltar para o pó e o Espírito vai voltar para Deus que o deu. Não tem gêmeo, não tem duplo, mas, doutores sacerdotes, no juízo final, Deus, em sua imensa misericórdia, vai nos ressuscitar. Com isso, os fariseus driblam a operação política e religiosa do templo de Jerusalém no pós-cativeiro, sem ser acusados de heresia, porque eles não negam a doutrina do morreu, acabou, mas eles introduzem a crença de que Deus, como Deus destrói Jerusalém e reconstrói, nós iríamos morrer, mas seríamos reconstruídos novamente do pó da terra, com um novo corpo para habitarmos eternamente com Deus. Eles não estão negando que não tem vida após a morte, esses fariseus. Se não tem vida após a morte, mas Deus vai nos reconstruir do pó da terra, na ressurreição do último dia. Como Jerusalém foi reconstruída, nós seremos também reconstruídos. A única coisa que os sacerdotes podem dizer na apresentação dessa crença é: não acreditamos nessa doutrina. Mas não pode dizer que os fariseus estavam negando a doutrina da Torá. Então, primeiro cria-se no pré-exílico vida após a morte, como gêmeo, como duplo, que essa vida após a morte, esse mundo dos mortos era como o mundo dos vivos e o mundo dos deuses. Segundo, nós vemos a destruição dessa doutrina pela classe sacerdotal, pelas narrativas sacerdotais que começam no século V, pós-cativeiro, com o retorno de Judá do cativeiro babilônico. Agora nós vamos para o conceito de alma, como um fantasma criado pelo platonismo agnosticista, para a crença na ressurreição zoroastrista pelos fariseus. Os gregos pós-Platão não acreditavam na ressurreição. E por que os gregos não acreditavam na ressurreição? Porque para os gregos a alma é imortal, um fantasma dentro de nós que nunca morre. Mas para um judeu pós-exílio e crente na religião sacerdotal de Jerusalém, nós somos pó que respira. E quando morremos, acaba tudo. Como está afirmado, como está declarado, como foi escrito para esse fim, o livro de Eclesiastes. Por isso que o único apego para Paulo, o fariseu, é a crença na ressurreição, ou seja, na reconstrução do homem do pó da terra. Na ressurreição, porque não há vida após a morte, se não houver ressurreição. Fomos salvos em vão, como afirma Paulo em sua carta ao Coríntios. Paulo diz: se não haver ressurreição, nós somos salvos em vão. Tem que haver a ressurreição, porque senão não haveria motivo para sermos salvos. Tudo que Jesus conquistou na cruz do cavalo para Paulo perdia todo o valor se não houvesse a ressurreição. Essa é o desenvolvimento que, junto com o desenvolvimento platônico grego, que a matéria do corpo não presta, que o duplo crido pelo pré-exílico no presente fé agora se torna uma alma, um fantasma, um ectoplasma preso dentro do corpo, que vai ganhar muito sucesso nos tempos do Novo Testamento e até em nosso tempo, porque muitas pessoas creem na imortalidade da alma, que é uma crença pagã, platônica e totalmente 100% grega, mas as pessoas não têm coragem de estudar, de buscar, de entender e de compreender, contradizendo toda a concepção do povo pré-exílico, inclusive os gregos antes de Platão, que antes de Platão criam da mesma forma todos do crescente fértil e até a Grécia, de que morria, ia para o mundo dos mortos na forma de um gêmeo, na forma de um duplo, e vivia ali, comia, dormia,
Fazia tudo o que um vivo fazia, mas em um mundo diferente, porque eles criam que existia o mundo dos deuses, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Se a alma, querida, ela é imortal, para que serve a ressurreição? Se você fosse pregar para um grego do segundo século, de que haveria a ressurreição e de que ele seria salvo através da ressurreição, esse grego ia achar que você tomou algum remédio estragado, fumou alguma maconha, cheirou algum crack. Porque para o grego a alma não morre, o que morre é o corpo. O corpo morre, mas a alma não morre. Mas aí fica a pergunta, se a alma é imortal, para que serve a ressurreição? Para nada. É só ter 2 olhos na cara e 2 neurônios para perceber esta viagem teológica que algumas igrejas insistem em pregar. Tem igrejas alucinadas com um fantasminha legal que vai viver para sempre. Para que a ressurreição? Se eu creio que a minha alma é imortal, para que eu vou crer na ressurreição? Tem igrejas que estão tornando a ressurreição inútil. Porque se eu morro e o meu corpo volta ao pó, e o meu espírito, a minha alma, vivem, vão para um certo mundo vivo. Alguns pensam que estão dormindo, mas estão vivos. Para que a ressurreição? A igreja criou uma doutrina tão inútil, usando o mito grego, o mito da alma, como um ectoplasma, uma invenção grega mitológica que só neutraliza o poder da ressurreição, a valorização na ressurreição. A ressurreição na crença dos fariseus era a reconstrução e criação do novo ser humano do pó da terra. Não a volta do Gasparzinho camarada de um mundo que ele vivia para entrar no novo corpo e ir para o céu. Não é isso. Então podemos entender que os pré-exílicos criam em um mundo dos deuses, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, todos de uma forma concreta e nada espiritual, porque isso só se passa a ser crido pós a teologia platônica. Os pós-exílicos não criam na vida após a morte. Para eles, morreu, acabou. A doutrina do Templo de Jerusalém não cria na vida após a morte. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém destrói a religião pré-exílica, que cria em outra religião, querido, que criam na crença do duplo, do gêmeo e do mundo dos mortos. Mas, depois, querido, que os fariseus foram influenciados pela religião persa zoroastrista, eles passam a acreditar na ressurreição ou recriação do homem do pó da terra no juízo final. Depois do surgimento do platonismo gnóstico grego, a ressurreição é tornada inútil e crida hoje pela maioria, que existe um Gasparzinho legal dentro de nós, que não morre, mas que na ressurreição volta do seu mundo espiritual para entrar em um novo corpo transformado para ir para o céu e viver com a divindade para sempre. Zoroastrismo puro. Qual é a concepção? Misturada com o platonismo. Ou seja, o cristianismo hoje, ele é a fusão do zoroastrismo, do farisaísmo e do platonismo, que depois tem mais uma cooperação com o grego romano. Qual é a concepção correta agora, meus queridos? Qual é a concepção correta desses três? Dessas três concepções? Qual é a correta? Pare para pensar. Você acredita que uma pessoa morre e vai para o mundo dos mortos? E você pode até oferecer alimento para ele? Você crê que morreu, acabou? Ou você crê, influenciado pelo platonismo, que dentro de nós existe uma alma imortal? Qual é a concepção correta? Que cada um tire suas conclusões através de suas experiências racionais
religiosas e sagradas com o sagrado. O cristianismo é resultado do zoroastrismo, filtrado pelo farisaísmo e alterado pela cultura grega e ratificada pela romana. Se perguntasse a um grego de sua época se sua alma ressuscitaria, ele te perguntaria se você tomou o remédio estragado, com certeza. Como que você acha que essas religiões se desenvolveram? Como que as pessoas chegaram à conclusão de que existia um mundo dos mortos, em que esses mortos viviam? Aí você precisa retroceder no tempo e você fazer uma análise. Quando você sonha com a sua mãe que morreu, no sonho você consegue ver ela viva? Sim, pastor, consigo. Agora tu imagine há muitos anos atrás que não havia estudo nenhum sobre sonhos. Quando chegava a noite, a pessoa dormia e no sonho ela via os seus parentes que morreram vivos. Qual era a concepção que eles iam ter? O que eles iam pensar? Como que eles iam interpretar? Se os seus entes queridos tinham ido para a sepultura, tinham virado pó, sobrava só os seus ossos, mas no sonho a pessoa aparecia viva. O que a mente deles levava eles a entender? Que existia um mundo paralelo ao deles, em que vivia os mortos. Porque à noite eles conseguiam ver esses mortos. E aí eles tinham a concepção desse duplo, desse gêmeo, dessa entendimento de vivência dos seus mortos num outro mundo, conforme o mundo dos deuses. Onde o mundo dos deuses eles comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, tinham filhos. Da mesma forma que no mundo vivo e no mundo dos mortos. Após o cativeiro, tudo isso muda. Então, querido, que você possa então hoje, eu não sei dizer para você qual dos três está certo. Pré-exílico, pós-exílico, platonismo. Agora uma coisa eu sei dizer para você, que a minha experiência com Deus fala mais do que todas essas três concepções que estão reveladas na Bíblia. Shalom Adonai, deixe o seu curtir, deixe o seu like. Em nome de Yeshua, HaMashiach, HaMaleh, HaMalehim. Amém.